um programa no ar nosso aqui, né? Então, vamos que vamos. Fiquem à vontade para assistir, para compartilhar. E aproveitem, se inscrevam no nosso canal, que é muito importante. Aí vocês, com o tempo, vão recebendo notificações e mensagens Tu de gosta de nós, café? do programa, né? E, gente, é um prazer imenso no programa de hoje. Não é primeiro de, assim, a data é 1º de abril, tá? Mas não é uma mentira hoje. Então, hoje nós estamos, é um prazer imenso, um prazer inenarrável, tá? Nós estamos com um entrevistado aqui, nada mais, nada menos que J. Júnior, narrador esportivo do Sport TV e canais Premier. Jota, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por ter aceitado essa entrevista, para nós é uma honra imensa, tá? E sinta-se à vontade, pode falar o que você quiser, Jotinha. André, muito obrigado, André. Boa noite, obrigado pelo carinho, pelo convite, né, que você me fez. Eu tenho dito o seguinte, viu, André, que a pandemia, que já estamos aí há mais de um ano, né, vivendo e convivendo com ela, claro que ela, né, é problemática para todos nós, cada um na sua atividade, está levando vidas, ceifando vidas, está deixando famílias aí enlutadas, né? Tem tudo isso, né? Mas no nosso caso, no meu caso, por exemplo, a pandemia me deu uma grande oportunidade de conhecer muita gente, de fazer amizades através das lives, né? As lives que acabaram sendo aí um grande recurso para todos durante a pandemia, e ainda isso está acontecendo, elas me proporcionaram aí algo que eu jamais imaginei passar, né? Que é exatamente isso, a gente fazer esse contato íntimo, direto, com pessoas que acompanham a nossa carreira, com pessoas que estão começando na carreira, que estão estudando jornalismo, né? Sim. Que é o caso de vocês aí, né, André? Sim. Então, é uma grande oportunidade que a pandemia nos deu, né? Da gente estreitar aí essa relação, né? De quem é comunicador e que aparece na televisão, na internet, que está no rádio, está no jornal, com vocês, que estão também agora se iniciando na carreira. E aproveito para desejar mais uma vez, já o fiz hoje, os meus parabéns aí pelo seu aniversário, viu, André? Obrigado pelo convite. Obrigado, Jota. Obrigado você por ter aceitado o nosso convite, né? Primeiramente. Bom, então vamos lá, Jota. Nós vamos. Uma série de perguntas que nós temos, né? Não só nós, mas também de todo o telespectador do canal, né? Do programa Nos Acréscimos, tudo. E como foi seu começo de carreira, Jota? Como foi, tudo aconteceu na sua vida? Você, se eu não me engano, assim, a gente dá uma lidinha sempre, né, em tudo. O seu início de carreira foi em 69, foi isso? Exatamente, 69. Eu tinha 20 anos, ia completar 20 anos de idade. Não, já tinha completado 20 anos de idade. Certo. E eu tive... Interessante que foi simultânea a oportunidade de eu começar a trabalhar no rádio e também no jornal, né? Então, na verdade, minha carreira de radialista, jornalista, começou simultaneamente. Eu fui convidado por alguns amigos para trabalhar, para me iniciar, né, na Rádio Clube de Americana, minha cidade aqui do interior de São Paulo, e por uma dessas circunstâncias até muito trágicas e tristes, né, um grande amigo jornalista que trabalhava no jornal aqui, o Liberal de Americana, era o editor de esportes, né, o editor-chefe. Ele sofreu um acidente e não faleceu, mas ele teve uma série de problemas, né, depois desse acidente, e não estava podendo trabalhar. E aí um outro amigo, um outro colega me convidou para substituí-lo, né, até que ele voltasse para o jornal. Então foi uma coisa assim meio, né, 1969 foi um ano que me
puxou pelo braço para trabalhar no jornalismo, né? No jornal e também na rádio. Isso foi em 69, na cidade americana. Ah, que legal. Mas aí teve, como dizer, antigamente não era igual hoje, digamos, né, que é muito concorrido também, né, digamos. Teve, digamos, algum tipo de teste, algum tipo de coisa nesse formato, assim, ou não? Não, não teve. Até porque, veja, 1969, veja Sim. quanto tempo lá É. atrás, né? Eram poucos os profissionais mesmo de rádio. Tinha Ah, muita tá. gente que estava querendo trabalhar em rádio, mas primeiro que não tinha acesso, né? Não tinha como começar. Uhum. E eu bati a minha bolinha na época, lá com 20 anos de idade, com Tá. dois amigos em Americana, Certo. fazíamos a nossa pelada, né? Uhum. E eles trabalhavam na rádio, o Clóvis e o Paulo Sérgio, né? O Paulo Sérgio já nos deixou, mas o Clóvis Magalhães está trabalhando até hoje no rádio Americana. E eles sabiam que eu me interessava muito por conhecer uma rádio, né? Nos comentários assim, não, eu ouço muito rádio, eu gosto de rádio, adorava futebol, né? E um dia eles me convidaram para ir até a rádio para conhecer. Vamos lá, vamos ver como é que é a Rádio Clube e tal, né? Certo. E eu acabei indo praticamente todos os dias com eles. No final da tarde, né, que o programa era às 18 horas, acabei indo quase todo dia e eles acabaram me colocando na rádio. Entendi. Primeiro para fazer a redação do programa, eles apresentavam, né? E comecei também a fazer nas transmissões que havia a reportagem, né? Fui ser repórter e tal, comecei a falar em microfone. E logo depois eles me colocaram no programa de esportes às 18 horas, também para falar, para apresentar as notícias e tal. E logo depois, o Clóvis, que era o narrador da emissora, ele recebeu um outro convite, né, de uma outra Aham. rádio aqui da região e saiu. E aí o diretor da rádio não, olhou para um lado, olhou para o outro, falou, não tem ninguém? Você não quer encarar essa? Você não quer narrar e tal? Assustei, claro, fiquei com Sim, medo, né? né, da responsabilidade, mas ao mesmo tempo adorei, né? Porque era o que eu pretendia fazer. E aí comecei a fazer as narrações na Rádio Clube de Americana. Ah, que legal. Vai lá, Kessia, pode mandar sua pergunta. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, Jota. Eu já fiz isso, né, fora do ar, mas vou fazer novamente, né? Você é um cara incrível, né? Um baita narrador. Mas a minha pergunta é o seguinte: você vem de uma época que era um pouquinho mais complicado, porque a gente vê aí um monte de tecnologias, coisas. Então, praticamente, teoricamente, ficou mais fácil. E, assim, qual foi, do seu início de carreira, assim, qual foi o maior perrengue que você passou em alguma transmissão, assim? Muito obrigado, querido. Muito obrigado, viu, pelas palavras aí. Obrigado mesmo. Os perrengues foram inúmeros, né? Muitos, porque naquela oportunidade, o sistema de comunicação era um sistema telefônico, né? Eram cabos telefônicos, né? Como qualquer telefone da época lá, que era através do cabo, né? Então, as transmissões de rádio também eram via cabo telefônico, via telefone, né? Mas você tinha que requisitar na então operadora da cidade ou da região, dependendo de onde você estava, você tinha que requisitar a linha de transmissão, né? E os aparelhos, na verdade, os amplificadores que a gente chamava, eles eram assim, sabe, tipo, funciona uma vez, não funciona outra, É verdade. tem manutenção, sabe aquela coisa? Então, a gente, em muitas oportunidades, nós viajamos para fazer as transmissões
e a gente não conseguia falar com a nossa rádio, a gente não conseguia conexão com a rádio para transmitir o jogo, né? Isso aconteceu várias e várias vezes. Ou então, você transmitia 10, 15 minutos, caía a linha e... Né? E com outro detalhe, a rádio tinha que comprar, né, uma linha de transmissão e uma linha de retorno. A transmissão, o que vinha de você do estádio para a rádio, para entrar no ar, né? E uma outra linha que vinha daqui da cidade para lá, para você se ouvir, para você ter a certeza de que você estava no ar, né? Isso custava mais caro, essa linha de retorno custava mais caro. E também, naquela época, fazia-se muita economia, né? Sim. Fazer economia não é pecado, mas às vezes é necessário até, né? Mas, às vezes, para você fazer um bom trabalho, você tem que gastar um pouco mais, né? Então, a rádio, para não pagar mais, para não gastar mais, ela não pedia a linha de retorno. Então, na verdade, a gente fazia uma transmissão, e fizemos tantas, no escuro, né? Voo cego, como a gente costumava dizer, né? Você combinava com o operador da rádio quando você saía e ia para outra cidade, você combinava, acertava os relógios, ó, acerta aí, 10 da manhã, 10 da manhã. Quando for 3 horas da tarde e tal, nós vamos começar a chamar e vamos contar até 10. Quando acabar o 10, nós vamos entrar. Boa tarde, americana e tal. E você vira a chavinha que a gente vai para o ar, né? Uhum. E quantas vezes, né, o operador não tinha culpa, né? Ele não tinha ali o nosso som, o nosso áudio, Sim. E a transmissão não entrava no ar, né? Então, o dono da rádio ficava muito bravo porque tinha compromisso com os anunciantes, e a gente também, né? Porque, afinal de contas, viajava às vezes 150, 200 quilômetros e não conseguia fazer o trabalho. Foram vários perrengues, vários. E naquela época é ainda mais agravante, porque naquela época, né, você só tinha basicamente o rádio para se transmitir esporte, porque a TV, a primeira, né, uma das primeiras transmissões de TV relacionadas a esporte foi justamente na Copa de 70. Se eu estiver errado, você me corrige, mas acho que acredito que tenha sido isso. Então, o rádio era ainda mais importante, né? Muito importante. O rádio, ele comandava, norteava todos os acontecimentos, né? Especialmente no esporte, é evidente, né? Tanto que os jornais, durante muito tempo, eles faziam a cobertura, né? Quando não viajavam, claro, para os locais dos jogos, eles faziam a cobertura ouvindo a transmissão do rádio, né? Ficha técnica, renda, cartão amarelo, né, aos 10 minutos, o gol foi aos tantos minutos e tal. Então, o jornal trabalhou durante muito tempo baseado no que o rádio informava, no que o rádio transmitia, né? Então, realmente, hoje já é de algum tempo, né, você às vezes vai fazer uma transmissão, dá esse problema de linha, de conexão, e hoje dá mesmo, se bem que hoje nós temos o sinal digital, aquela coisa toda, né? Mas você pega o celular, você liga para a sua emissora e você entra no ar, você faz o trabalho, né? Mas naquela oportunidade realmente não era assim. Tanto que, como você colocou, a televisão mesmo, que depois o rádio começou a fazer as transmissões com a televisão ali no estúdio, né? Na sede da emissora de rádio, que é o que se faz até hoje, a televisão mesmo começou... Você falou da Copa de 70, perfeito. Foi a primeira Copa que nós assistimos ao vivo aqui no Brasil, né? Mas demorou muito para que as emissoras de televisão mantivessem, né, uma grade de programação de jogos de futebol. Demorou muito. Porque também, na época, era complicado você fazer o link, né? Depois, com satélite e tal, claro que facilitou muito. Mas quando o link era terrestre, você tinha que botar um link aqui, ligar com o outro em cima do morro em cima do prédio, para jogar para a emissora, né? Quando era assim, meu amigo, complicadíssimo. Então,
Só muito depois é que as televisões, com aquela coisa de comprar os direitos e tal, né, que começou a transmitir e que facilitou muito o trabalho de todos e, claro, premiou, né, os torcedores. Ah, certo. Mas nessa época, o Jota, usava-se o caminhão, no caso, que tinha aquela antenona, ou ainda não era viável isso? Não, não, não. Era o link terrestre, como eu te falei, entendeu? O Ah, link tá. terrestre. Você tinha que. A parte de engenharia, a parte técnica, né? Lá estou falando dos anos 70, né? Sim. Você tinha que armar um esquema junto à empresa telefônica da cidade para a Ah, transmissão da televisão, né? Olha, eu estou tirando o sinal aqui do Mineirão. Ok, Mineirão, Belo Horizonte. Eu jogo esse sinal para onde? Olha, tem um morro lá, X, que você pode jogar para o morro X, que o morro X que tem antena lá e tal, e você vai colocar ali a sua parabólicazinha, né? Que aham. na verdade era um aparelho que recebia o sinal telefônico, você joga para outra lá, não sei aonde, que a outra vai jogar para a central telefônica de não sei onde, que vai jogar para a sua emissora, né? Nossa, que perrengue. Uma ginástica. Era realmente... Olha, os caras que faziam isso, muitos até já se aposentaram e tal, o pessoal da engenharia técnica, né? Aham. Foram verdadeiros heróis, foram pioneiros, né, para colocar transmissão de futebol no ar pela televisão. Ah, certo. E nessa época, assim, durante as transmissões via rádio, chegava a cair muito os links, né? No caso, chamado link hoje, né? Chegavam a cair muito as transmissões e saía fora do ar, tentava outra programação e tudo mais, para poder cobrir. Sim, sim. Olha, no rádio isso acontecia muito, acontecia direto, né? E de Aham, repente, opa, aí tinha que entrar, por isso que as rádios também depois aprenderam, claro, tinha que deixar o plantão ligado ali, o homem do plantão ligadíssimo e com muito material certo. para preencher, de repente, uma queda de linha telefônica do narrador, né? Então, aí o pessoal começou a se calçar e tal, e aconteceu exatamente isso. Agora, na televisão, ultimamente tem acontecido muito pouco, porque a tecnologia avançou demais, né, Sim, André? hoje é muito Então, avançado. hoje, com fibra ótica e tal, fica É, tudo muito mais seguro, né, de você fazer uma transmissão. E mesmo hoje, as televisões com a fibra ótica, que é realmente fantástica, ainda assim ela tem o plano B e o plano C. é Se de verdade. repente dá uma zebra aí na transmissão pela fibra ótica, né? Você tem o plano B. Você vai lá no digital e tal e dá para colocar. Opa, furou também. Entra também a transmissão por via cabo, né? Que Certo. hoje cabo é força de expressão, porque até o telefone hoje você joga no satélite e É ele verdade. joga para baixo. Vai lá que assim, E uma coisa legal, né, Jota, porque a gente não vê tanto nos dias de hoje, mas né, nessa década a gente via bastante, que era a questão da proximidade dos profissionais de imprensa, né, com os atletas. Hoje você vai tentar buscar uma entrevista, não, peraí, tem que passar pelo assessor de imprensa, né? Pelo amor de Deus, não que eu esteja aqui criticando o trabalho dos assessores de imprensa, acho de extrema importância. Né? Mas naquela época era muito mais real, sabe? Você tinha aquela proximidade, por exemplo, né? Época de Pelé, Coutinho, você tinha a possibilidade de chegar no Pelé e conversar com ele, né, depois do jogo e buscar aquele calor do jogo, né? Eu queria mesmo, né? que você explanasse um pouquinho sobre isso pra gente, ô Jota. Era uma delícia, né? E o que a gente recebia de pedidos de amigos, né? De pessoas que sabiam que a gente ia, de repente transmitir um jogo na cidade X, onde o Santos jogaria, onde o Palmeiras jogaria, onde o Flamengo jogaria. E aí aqueles pedidos de camisas, né? Porque normalmente, isso acontecia muito, a gente se hospedava nos hotéis onde os clubes também se hospedavam naquela determinada cidade, né?
até para facilitar o trabalho dos nossos repórteres, para colher informação, para fazer a entrevista, né? Para gravar, para mandar para a emissora, aquela coisa toda, né? Então, era muito comum você estar no hotel, né? Antes do jogo, e aí você desce para tomar café, você vai tomar um lanche e tal, e tem um determinado famoso jogador ali do lado, né? Isso acontecia muito, muito, muito. E facilitava muito também o trabalho dos repórteres, né? Os repórteres tinham muito mais acessibilidade aos grandes jogadores, aos jogadores, de uma maneira geral, claro, não só aos grandes jogadores, né? Então ficava tudo mais fácil, com os próprios treinadores, né? Olha, eu coloquei até no meu blog essa semana, porque, lamentavelmente, na terça-feira faleceu um ex-treinador de futebol que teve passagem brilhante pelo futebol, né? O Diede Lameiro. O Diede Lameiro, nos anos 70, ele trabalhava no Guarani, ele era o treinador do Guarani. E eu trabalhava no Rádio Campineiro, no Rádio de Campinas. E ia algumas vezes aos treinos do Guarani, como também ia aos treinos da Ponte Preta e tal, para o trabalho, né? E eu me identifiquei tanto com o Diede, ele comigo, né? Uhum. Ele me chamava de garoto, de americana e tal, você precisa crescer na carreira, um cara espetacular, que infelizmente nos deixou. Para vocês terem uma ideia, teve um jogo em Campinas, Guarani, não vou lembrar o adversário do Guarani, que o Diede gostava tanto de mim, que ele disse o seguinte: olha, o jogo aí de domingo ou de quarta-feira, não me lembro, fica comigo lá no banco, senta lá no banco comigo e tal, você vai ver de perto como é que é o nosso trabalho, como é que é a movimentação ali e tal. Até isso a gente podia fazer, se quisesse, claro, né? Sim. Ficar no banco ao lado de treinador, preparador físico, reservas ali para acompanhar a partida. Então, era um outro mundo, realmente, era uma outra realidade. Como você colocou, nada contra a assessoria de imprensa, o clube se organizando para informar, né? Para, de repente, deixar a coisa bonitinha em termos de entrevista coletiva, aquela coisa toda. Porque realmente chegou uma época que tinha tanta gente para entrevistar os jogadores, né? Que virou realmente uma bagunça, né? Acabava o primeiro tempo, mal terminava o primeiro tempo, já tinha 10 repórteres invadindo o campo para entrevistar os jogadores, né? O que também não é legal, né? Então, realmente, era muito gostoso, muito gostoso. E os jogadores, né? Evidentemente, que não tinham assessoria, que não tinham empresário, que não tinham nada, né? Eles tratavam a gente, tratavam a imprensa, muitas vezes como amigos, né? São amigos, são profissionais que cobrem o nosso trabalho e a gente tem que dar atenção para eles. E muitas vezes, né, dessa amizade, às vezes surgia, né? Porque mesmo naquela época, acredito eu, tinha algumas polêmicas, acho que bem menos do que tem hoje, mas dessa amizade às vezes surgia, aí falou, João, tá acontecendo isso, aí isso, né, te daria credibilidade, ó, tem uma notícia aqui, aí você poderia soltar, pô, como... Isso que é legal, hoje falta muito isso, né? A gente, como tudo na vida, né, você, em qualquer profissão, você tem os profissionais que sabem o seu limite, né? E tem aqueles que, de repente, para dar um furo de reportagem, né, acabam até pisando na bola em termos assim de ética e tal, né? Então, já tínhamos, sim, problemas com repórteres, até comentaristas e narradores que eram muito amigos de determinados jogadores ou treinadores e que, de repente, não sabiam segurar uma informação, né? Não sabiam, o jogador passava o seguinte, ó, tipo assim, estou dando um exemplo aqui, né? Esse treinador não vai aguentar mais um jogo ou dois, não, ele vai cair e tal, o diretor me falou, sabe aquelas coisas? Sim. E muitas vezes o profissional se entusiasmava por ter aquela informação, só ele ter, né? Ele acabava, então, jogando no ar e tal, e deu problema, sim. Mas o cara deu o furo de reportagem porque ele é muito amigo do diretor, ele é muito amigo do jogador, né? Do treinador.
Mas isso vai de cada um, né? Porque você pode perfeitamente ter amizade com um jogador, um treinador, um diretor, e respeitar essa amizade, você como profissional da comunicação, da informação, né? Você sabe até onde e quando você pode jogar aquela Exato. notícia no ar, né? Então, mas isso vai existir sempre, né? Isso não tem jeito. Ô, Jota, voltando só um pouquinho para aquela era, da época do rádio, né, das narrações esportivas pelo rádio, qual foi um grande jogo que você narrou, assim, importantíssimo para você? Você falou, nossa, esse jogo, para mim, nesse dia, foi um jogo espetacular que eu nunca vou me esquecer. Eu tenho comentado nas lives, né? Aham. Quando uma pergunta nesses moldes ela vem, Sim. e às vezes não é nem um grande jogo como se esperava, às vezes não é nem uma grande decisão, às vezes não é nem um jogo de Copa ou um jogo de Mundial, nada, entendeu? Às vezes tem eventos que eles, por si só, né? Não sei se naquele dia baixou uma luz, o que aconteceu, que os caras jogaram tanto, fizeram um jogo tão espetacular, que a gente se empolga e se envolve tanto, que de repente você sai do estádio e tem aquele comentário inevitável, né? Sim. Puxa vida, esse jogo foi tão bom que parecia final de Copa do Mundo, né? A gente comentou muito isso em jogos de somenos importância, né? Então é difícil, cara, porque já fiz decisões que não foram legais, né? E a gente esperava um grande jogo, e já fiz jogos médios, medianos, pequenos que me empolgaram, e que me empolgaram a toda a equipe, né? Claro que se você está numa Copa do Mundo, se você está numa Olimpíada, se você está no Mundial, no próprio Campeonato Brasileiro, né? Você tem assim aquele apelo maior por aquele espetáculo, né? Então você vai transmitir, por exemplo, Santos e Corinthians, né? Atlético e Cruzeiro, Inter e Grêmio, o Atletiba, Sport e Náutico. É claro que você vai com uma expectativa acima, né, de qualquer outra expectativa de outros jogos, né? Mas muitas vezes eles decepcionam, né? Então eu registro sempre, viu, André, um jogo que para mim foi super importante e tal, mas pelo aspecto sentimental. Sentimental. A gente falava agora há pouco de links, né? Para transmissão, lá nos anos 70, 80 e tal. E nos anos 80, em Americana, minha cidade, eu estava na Bandeirantes, né, no Show do Esporte, e pela primeira vez na cidade de Americana ia acontecer uma transmissão de televisão, uma transmissão ao vivo de televisão. Isso foi em 85, 86, mais ou menos, né? Então, futebol feminino ainda. Olha! Maravilha! Futebol feminino. Quando o Luciano abraçou também o futebol feminino e falou, e vamos jogar isso para cima, a gente fazia muito futebol feminino, né? Tínhamos a grande Michael Jackson, né, que jogava muito e tal, né? E então aquela foi uma emoção fantástica, porque foi histórica, né? Eu, na minha cidade, fazendo uma transmissão de televisão ao vivo para todo o Brasil, pela primeira vez na cidade. Então, isso aí me marcou muito, sabe? Porque mexeu com o meu interior, né? Minha cidade, o meu torrão, o meu pedaço, e um negócio que nunca tinha acontecido em Americana. Ah, que bom. Vai lá, Kefinha. Ô, Jota, dentre essas milhares de transmissões que você já fez na sua carreira, você chegou a transmitir o fatídico Campeonato Paulista de 77 do Corinthians? Não? E como é que foi? Foi tudo aquilo mesmo, cara? Porque, rapaz, parece que foi uma loucura. Né? Corinthians muito tempo na fila, né? Golzinho do Basílio. Eu como corintiano, né? Então, bastante feliz. Então, em 77, eu estava na Rádio Gazeta de São Paulo, né?
E naquele jogo, naquela decisão contra a Ponte Preta, eu fiz todo o trabalho de abertura daquela transmissão para depois o titular da equipe, o José Italiano, o garganta de aço José Italiano, transmitir a decisão, né? E o José Italiano, super corintiano também, aquela coisa toda, né? Então, nesse jogo, eu fiz toda a abertura, todo o trabalho de abertura, para depois o José Italiano transmitir. Então, eu estava lá, eu estava no estádio, e, é claro, acompanhei todo aquele Campeonato Paulista. Falou-se muito, né, sobre aquela conquista do Corinthians, levantaram hipóteses disso, conspiração daquilo e tal. Depois apareceu muita gente que dizia ter provas, né, de que o Corinthians foi favorecido pelo então, né, governador de São Paulo na época, que também era corintiano e tal, né, que o Corinthians teria feito um acerto com o presidente da Ponte Preta, o Lauro Moraes, para que deixasse o Corinthians ser campeão, que haveria depois benesses, aquela coisa toda. Como você lê na história, como todo mundo pode ler aí no histórico dessa decisão, muita coisa foi falada, muita coisa foi, né? E o Dulcídio Vanderlei Bosquilha, que foi o árbitro com aquela expulsão do Rui Rei, aquela coisa toda, o Dulcídio depois, através de um grande amigo jornalista, o Dalmo Pessoa, que faleceu, inclusive, recentemente, eu tive muito contato com o Dulcídio através do Dalmo, né? Nas viagens aí para ele apitar o jogo e a gente ia transmitir, né? E o Dulcídio, quando esse era o assunto, ele abria o jogo de uma maneira... O Dulcídio sempre foi assim, né? Sempre foi bem autêntico para falar, muito direto, né? E o Dulcídio sempre foi... Ele falou, olha, se tinha dinheiro para o árbitro naquele jogo, Corinthians e Ponte, esse dinheiro não sei onde foi parar, porque não chegou para mim, né? Não chegou nas minhas mãos essa grana que estão falando aí que alguém mandou para eu modificar o jogo e tal, né? Então, no futebol tem muito disso, né? Tem muito disso. Você pega aí grandes decisões e grandes campanhas onde sempre vai aparecer alguma coisinha, né? Mas durante o campeonato teve aquele jogo assim, mas teve esse aqui também e tal, né? Como o Abel Braga agora, nesse último campeonato, de vez em quando ele dá umas cutucadinhas nas coletivas, né? E ele diz que alguma coisa aconteceu para o Internacional não ser o campeão e tal, né? O Inter que vinha, inclusive, de 7, 8 jogos, né, sem perder, né? Enfim, futebol tem disso. Futebol é assim, né? E a paixão é que leva muita gente, de repente, até a apontar o dedo para quem não tem culpa nenhuma. É verdade. O Jota, você, para mim, você se coloca, na minha opinião particular, entre os tops narradores, né? Onde se inclui também um Galvão Bueno da vida, né? Então, assim, vendo por esse lado, assim, qual que é a sua... Você teve alguma influência para ser um narrador excepcional que você é hoje? Você se inspirou em algum narrador esportivo também na época, lá atrás? Como que foi? Olha, primeiro eu agradeço por você me colocar aí entre essas grandes feras da narração da televisão, né? Sem dúvida. Agradeço mesmo. Quando eu era simplesmente um telespectador, né? Trabalhava em rádio e mesmo antes de trabalhar em rádio, acompanhava as transmissões de televisão. Tinha alguns narradores que me chamavam a atenção por serem discretos, por serem narradores que, né, faziam o trabalho, não era nada monótono, nada enfadonho, nada disso. Mas eles tinham um limite, né, para desempenhar o trabalho de maneira técnica, né? Então, por exemplo, ouvi muito. O Raul Tabajara, alguém pode pegar aí na história da TV Record, o Raul Tabajara foi um dos primeiros narradores que me impressionaram muito
por ser discreto, por ter uma voz super agradável, por ser um comunicador extraordinário, né? Raul Tabajara, da TV Record, nos anos 60, né? Depois o Walter Abraão, né? Walter Abraão também, que era um narrador extraordinário, fantástico. Luciano do Vale, quando passou do rádio para a televisão, ali no começo dos anos 70, né? Que ele deixou o rádio e foi para a TV Globo. Então, nossa, mas quantos narradores! E respeitava muito também os narradores, os comunicadores, né? Que tinham o seu estilo, cada um com o seu estilo. Geraldo José de Almeida, por exemplo, pai do Luiz Alfredo, né, que foi locutor da TV Globo. Geraldo José de Almeida era um comunicador extraordinário. Silvio Luiz, que está aí com a gente até hoje. Grande Silvão. Não é? Grande Silvio Luiz. É verdade. Enfim, narradores e narradores de um grande gabarito. Fernando Solera, grande Fernando Solera. Nossa, isso. Enfim, eu fui pegando, eu acho, viu, André, um pouquinho de cada um para quando eu abracei a televisão, né? Porque eu não podia, entendia que não podia, ir para a televisão com o mesmo pique, o mesmo ritmo do rádio, com a empolgação do rádio, que é contínua, né? A empolgação do rádio é direta, né? Na televisão, não, porque você fica fora, você fica desenquadrado do que o cara está vendo, né? Se você fizer na televisão uma transmissão como se faz no rádio, lá em cima, pá, 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 não vai bater, né? Não vai casar o negócio, né? Exato. Porque às vezes o jogo está monótono, está lento, está tocado, e você não pode, né, ir contra a imagem que o pessoal está vendo. Então, acho que eu peguei um pouquinho de cada um. E o Luciano me ajudou muito nisso, entendeu? O Luciano me ajudou muito porque eu tive nele também, né, uma referência. Porque ele que me colocou, efetivou como narrador de televisão, né? Então, eu tinha ele como referência e também me ajudou muito para que eu encontrasse um caminho, né? Se você vira mais top ainda, rapidinho, que é assim, você vira mais top ainda quando narra meu Corinthians, hein? Aí o negócio fica diferente. Vai lá, Jatinha. Vai lá, Cassinha. Narrar as grandes defesas do Cássio. Tenho dois filhos corintianos, hein? 2 filhos corintianos eu tenho. Inteligentíssimo. Ô, Jota, deixa eu te perguntar. E como é que você tá vendo, né? Eu sei que uma longa estrada aí, né? Já viu bastante coisa. E como é que você vê essa nova geração de narradores aí? Temos o Villani, que para mim é um dos melhores do país. O Villani, né? Juntamente ali com o Everaldo Marques, e os dois, né, o Grupo Globo, aliás, está de parabéns por ter esses dois monstros sagrados que narram demais. Como é que você está vendo essa transição, né? Dessa nova safra que está chegando? Excelente, excelente. Você citou o Villani, citou o Everaldo e tal, mas tem tanta gente boa trabalhando, começando, né, como narrador de televisão. Nossa, eu até cometeria aqui injustiça, né, se eu fosse buscar e citar alguns e me esquecer de tantos outros, não é verdade? Então, realmente, e olha, eu vou dizer mais ainda, eu recebo muito material de pessoas, né, que estão se iniciando na narração, estão aí nas webs aí da vida, né? Graças a Deus, as webs da vida. Aqui tá um que nos fala. Aqui somos um, né? Tá vendo? Porque quando eu comecei a trabalhar em rádio, lá em 69, depois de um bom tempo ainda, cada cidade tinha uma emissora de rádio só. E se você fosse trabalhar em São Paulo, né, uma vez o Enio Rodrigues, o grande narrador Enio Rodrigues, que também já nos deixou, que foi muito meu amigo, trabalhei com ele na Rádio Bandeirantes, uma vez ele me disse isso, numa viagem. Ele falou, Jota, você é muito bom narrador, eu já te ouvi, assim, assim, assim. E eu não posso nem prometer para você que eu vou te levar para a Bandeirantes, porque a Bandeirantes só entra alguém quando morrer alguém, entendeu? Ele até usava isso, porque era realmente um negócio muito fechado, né?
E hoje não, né? Hoje você tem o seu canal, vocês têm aí o canal que está começando e que certamente vai fazer muito sucesso. Já Amém. está fazendo, com certeza. Amém. Enfim, hoje você tem, eu recebo muito material de gente que está se iniciando na narração. Eu vejo, eu sinto isso, de muitos deles com grande potencial, entendeu? Agora, hoje nós estamos vivendo uma outra realidade, né? Hoje, às vezes até não é tão interessante você querer trabalhar numa emissora de televisão, de canal aberto ou de canal fechado. Claro que é muito válido e todo mundo tem que tentar o que quer Sim. alcançar, né? Mas às vezes não é tão vantajoso, em termos gerais, do que você ter o seu próprio canal, você ter o seu próprio canal de comunicação e você mesmo ser patrão de você, né? É verdade. Porque hoje você tem essa oportunidade. Você pode ter um canal e você vai se vender, né? Comercialmente, claro. Você vai ser o diretor comercial, o narrador, ou você tem alguém com você que é da área de publicidade, o que contribui muito, ajuda muito para você poder ter a sua carteira comercial, né? Então, é isso. Então, eu vejo, sim, com otimismo, com bons olhos, esse pessoal que está aparecendo aí, viu? Porque eu tenho constatado isso, né? Nos meus arquivos aqui. Ah, certo. Jota, é assim, você tem na carreira grandes amigos, né? Comentaristas, jornalistas e tudo mais. Primeiro eu quero citar um, Oliveira Andrade, um grande amigo seu, inclusive vi uma historinha aí que ele te chamava de o Padre Jota. Que história é essa, Jota? O Oliveira realmente é um grande companheiro, um grande amigo, desde o tempo de rádio, né? Quando ele trabalhava na Rádio Cultura de Campinas, que depois eu também fiz muitos jogos pela Rádio Cultura de Campinas, quando ele era o correspondente da Rádio Jovem Pan em Campinas, né? E eu estava indo para a Gazeta. Enfim, nós nos conhecemos há muito tempo e houve assim uma identificação muito forte entre a gente, né? De lealdade, de uma série de coisas, né? E o Oliveira, ele tem um humor refinadíssimo, refinadíssimo. Quem não conhece o Oliveira e, de repente, está ouvindo ele conversar ali do lado, vai dizer assim, nossa, mas esse cara é mal-humorado, né? Esse cara está de mal com a vida. Absolutamente. É tipo o que ele faz. Porque ele é muito bem-humorado e ele brinca com todo mundo. E como nós temos, né, pessoalmente, essa liberdade, ele inventou essa, que eu sou o Padre Jota e o Pastor Jota, aquela coisa toda, né? Até ele está completando agora 71 anos de idade, né? Já o cumprimentei. Forte, firme, né? Aniversário do Claudemir de Oliveira Andrade, uma figura extraordinária. Maravilhoso ele. Diga aí, Kefinha. Grande Oliveira Andrade. A mensagem aqui aqui no chat aqui, hein? A gente estava falando aí de grandes né? O Anderson Grande, aliás, parabenizar o Grupo Globo por sensacional que eles fizeram numa matéria com os Marçãs. E fala devagar que assim, está cortando. Vamos falar pausadamente aqui. A internet é assim, gente. Vamos lá. Não, a minha pergunta é o seguinte: o Pelé é o rei dos reis, né? Não dispensa comentários aí, né? Nos representa demais. Você acho que acompanhou bastante da carreira do Pelé. A gente vê por muita coisa, né, que conseguiram gravar naquela época, que era muito mais difícil do que é hoje, mas daquilo que você viu do Pelé, Jota, qual foi a coisa mais espetacular que você olhou e pensou, caramba, como é que esse cara fez isso? O
Pelé é um caso à parte, né? O Pelé é um caso à parte. É como diz o grande Pepe, né? O grande parceiro do Pelé, naquele timaço do Santos, lá dos anos 60 e tal. O Pepe diz o seguinte, ele falou, vamos contar aqui os artilheiros, os grandes jogadores, vamos deixar o Pelé de lado, porque o Pelé é de outro planeta, ele não é daqui, entendeu? Porque realmente ele fazia coisas que a gente não acreditava que estavam acontecendo, né? Ele era completo, eu posso dizer isso porque a melhor definição que eu tenho do Pelé como jogador de futebol, que ele era completo, ele era completo. Ele era jogador, atleta, né? inteligente, futebolisticamente falando, né? Uhum. Ele era companheiro. Pelé, com tudo que ele foi no Santos e tal, ele nunca menosprezou, marginalizou ninguém naquele time do Santos. Isso quem me disse foi o Zito, falecido Zito, né, que era o grande capitão do Santos na época, né? Então o Zito falava isso. Olha, o Pelé, se quisesse, né, aí é uma questão até extrema, ele não ia dar bola para ninguém ali, não ia ajudar ninguém, não ia, entendeu? Eu sou o Pelé e pronto, vocês são vocês. Não, ele era um cara de equipe, ele era um cara de corporativismo, mas corporativismo positivo, né? Então, o Pelé é tudo isso. Foi um grande jogador, extraordinário. Eu vi tantos outros grandes jogadores, mas o Pelé é fora de série. Pelé é fora de série. O Pelé, eu me lembro quando ele vinha jogar aqui na região de Americana, Campinas, Piracicaba, né? Impressionante como ficavam as ruas que circundavam os hotéis onde o Santos se hospedava. Parava a cidade, né? E todo mundo queria abraçar, tirar foto com o Pelé. E ele atendia a todos. Ele atendia a todos. Extraordinário. Tanto que o Santos, né, o Pelé levava tantas multidões que o Santos, se não me engano, pode até me corrigir, Jota, mas o Santos chegou a representar a seleção brasileira, né, naquela grandeza que tinha o Pelé, se não me engano. O Pelé parou guerra, né? O Pelé parou guerra lá na África, né? Estava tendo uma guerra lá e o Santos estava contratado para jogar. E tem fotos aí, tudo, de um cartaz aqui na cidade dizendo, ó, vamos parar com a guerra porque hoje tem Pelé, entendeu? Então, a facilidade com que ele captava, né, a simpatia, a admiração das pessoas foi algo extraordinário. Foi algo extraordinário. E, olha, tem um outro lado dessa fama, dessa glória do Pelé, que não foi chamado de atleta do século por simpatia, não, foi por mérito, que o Pelé, nos países onde os negros, né, eram olhados assim, meio... Né, tal, até hoje tem isso, lamentavelmente, né, infelizmente. Mas o Pelé era, né, um negro que até os brancos, né, se debruçavam, ficavam de joelhos para reverenciá-lo, né? Então, veja que a própria cor da pele do Pelé, que poderia ser, né, um empecilho, poderia ser um senão para que ele fosse admirado no mundo todo, isso foi por terra, porque até os arianos, os brancos e tal, que é a melhor raça, aquelas bobagens, se debruçavam para ver o Pelé, para cumprimentar o Pelé e para tocar o Pelé. Até tem uma história interessante, se você me permite, viu, o André? Que uma vez eu e o Vitor, que não está aqui hoje, né? Como foi citado lá no início, ele teve alguns problemas e não está aqui. Uma vez a gente foi entrevistar o Juca Kfouri, né? Num programa que a gente tinha. E o Pelé, ele sempre foi cobrado, né, por
por ser negro, por ser o cara, o centro das atenções, o cara mais, né, tinha mais potencial, mas era um cara que não se posicionava, muitas vezes era acusado de não se posicionar perante ao racismo, pela força que ele tinha. Aí, isso foi perguntado até pelo Juca, ele perguntou justamente isso. Aí inclusive foi uma coisa que me deixou até um pouco boquiaberto, né? Porque eu não esperava esse tipo de resposta. Ele virou pro Juca e falou assim, cara, como é que eu vou me posicionar perante um assunto que eu particularmente não tenho experiência, eu nunca sofri. Eu sempre fui criado num ambiente de brancos, o que é uma realidade, porque o Pelé sempre foi um cara da alta sociedade, por ter conquistado tudo aquilo que conquistou por méritos, era um cara sempre da alta sociedade. Então não tinha como ele se posicionar por uma coisa que ele não viveu. Eu tiro exemplo por mim, porque quem não sabe, eu sou cadeirante. E eu basicamente recebo muito questionamento sobre isso. Mas você não sofre algum tipo de represália? Eu falei, cara, eu, graças a Deus, nunca sofri, então eu não posso falar para você como é que é. E é até uma coisa interessante, né, Jota? E os grandes ídolos, né? Eles são sempre muito cobrados nesse aspecto, né? De se colocarem perante a sociedade em movimentos, em tal. E isso é de cada um. Isso é de cada um. Nós tivemos jogadores, até tecnicamente inexpressivos, que levantaram bandeiras, né? Desse gênero, daquele gênero, politicamente. Tivemos jogadores. Por quê? Porque isso era deles. Era deles. No Pelé, não. O Pelé, ele explicou aí, justificou, né? E talvez fosse isso exatamente o caso do Pelé. Você pega, por exemplo, né? Hoje, já faz algum tempo, o grande Lionel Messi. O Messi também é assim, ele não levanta nenhuma bandeira, né? Verdade. E com certeza muita gente cobra isso do Messi, que ele deveria levantar a bandeira disso, a bandeira daquilo, mas a pessoa tem, como o Pelé disse para o Juca Kfouri, a pessoa tem que saber como ela é e como ela está, para poder, de repente, levantar uma bandeira, né? E estar por dentro de tudo o que vem na cabeça, né, de paulada, de pedrada, para poder argumentar, né? Então, não adianta o cara, de repente, falar, não, mas você tem que se impor porque você é exemplo, porque você é aquilo. Mas a pessoa não tem, ela não tem isso, ou não gosta. Também a gente tem que respeitar, né? Tem pessoas que dizem o seguinte, ó, eu faço o meu, faço bem feito, respeito os outros e tal, mas nessa eu não entro, nessa eu não quero entrar. E a gente tem que respeitar. Sim. Mas é que a gente vive também, né, num mundo de muitos julgamentos, né? Toda hora tem gente julgando alguém, tem gente achando que, né, às vezes nem sabe direito do script, né? E acaba condenando, e acaba tacando pedra. Infelizmente, se cada um cuidasse melhor da sua vida, o mundo estaria melhor, né? E não está, né? Você falou muito de questão de ídolo, né? A Marta também sofre um pouco disso hoje, né, no futebol feminino. Né, de né, ser cobrada pela força que ela tem, né? O futebol feminino que tem sofrido um crescimento gigantesco a cada dia. Tem que crescer mais, tem que melhorar mais. Eu acho que as empresas têm que investir um pouco mais, tem que dar sustentabilidade para essas meninas, porque o que essas meninas passam, né? É só você pegar lá atrás, Pretinha, Cici. Hoje o futebol feminino ele ainda necessita se crescer. E, aliás, de novo, parabenizar aqui os canais Globo por estar investindo no futebol feminino, tá mostrando essa modalidade que precisa ser mostrada, precisa ser dada a cara, né? E a Marta também sofre um pouquinho disso, né? De muitas vezes não se posicionar. E também aquilo que eu coloquei,
é muito do íntimo de cada pessoa tomar a iniciativa, né, ou não. Agora, eu acho que a Marta, no caso do Pelé e tantos outros ídolos do esporte brasileiro, né, estamos falando aqui do Brasil, jamais se recusaram ou se recusariam a engrossar um movimento, né, que achassem justo, honesto e que poderia modificar o quadro, né, o status quo. Então, jamais eu acho que essa... E a Marta é isso, a Marta já foi levada também em vários movimentos, mas ela não é de tomar iniciativa, né? E talvez o Pelé também não fosse, como ele próprio admitiu, talvez o Messi não seja também um cara de tomar iniciativa, de movimentos, né? Mas se o cara achar que dá para ir junto, ele vai, porque ele sabe que o nome dele tem peso, né? Então, nós tivemos no futebol brasileiro, vamos falar do futebol agora, grandes jogadores, grandes ídolos, né? Que também não tomaram a iniciativa. Agora, por isso você vai condenar essas pessoas? Não. Temos que respeitar a maneira dela ser, né? Que eu acho que é mais importante do que julgar e condenar. Aliás, quem somos nós para julgar e condenar alguém, né? Verdade. Nós que também temos um rabo bem comprido, né, André? E é verdade, Jota, é verdade. Pois é. Ô, Jota, deixa eu te fazer uma perguntinha a respeito do nosso futebol atualmente. Semana passada, o nosso queridíssimo, né, Caboclo, ele fez aquela reunião dele virtualmente, né, com os presidentes dos clubes. Lá vem polêmica. E me corrija se eu estiver errado. O que você achou dele dizer, só faltou ele falar para os clubes, se virem, eu quero futebol, o Campeonato Paulista de qualquer maneira. Eu não achei legal, não. Presidente de confederação brasileira, de uma confederação nacional, ele tem que estar ao lado das federações estaduais, né? Nos problemas que pintam, que aparecem. E ali me pareceu até... Pareceu não, eu tive certeza disso, foi uma ameaça às federações, né? Olha, né? Termine o campeonato aí que o brasileiro começa dia 29 de maio. Exato. Foi muito infeliz. Eu acho que ele foi muito infeliz, né? Porque o que ele quer que as federações façam diante da pandemia, diante desse momento de emergência que nós estamos vivendo, do país todo, né, em todos os estados, o que ele quer que as federações façam, né, para além do que elas já estão fazendo? A Federação Paulista até tentou burlar aí uma determinação do Ministério Público, do governo de São Paulo, e tentou invadir o Rio de Janeiro, né, para jogar, verdade. tentou invadir Minas Gerais para jogar, né? Sim. Quer dizer, foi até um ato de desespero da Federação Paulista, né? Então, eu acho que era o momento, e é o momento, do Caboclo, né, estender a mão para as federações. Olha, eu sei que vocês estão em dificuldade, eu sei que vai faltar data para terminar o campeonato, mas eu estou junto, hein? Estou junto, estou com vocês, o problema é excepcional, o momento é excepcional, é uma pandemia, né? Estamos em estado de guerra, como se fosse um estado de guerra. Então, acho que ele foi muito infeliz, e acabou, né, deixando nas mãos das federações essa bomba aí que pode explodir a qualquer momento, né? Porque ele já deixou claro que se os campeonatos estaduais invadirem o Campeonato Brasileiro, né, ele não está nem aí, vocês vão se virar, vocês vão ter que jogar todo dia. Não é assim que se dirige, né, um futebol como o nosso futebol nacional, né? Exatamente, Jota. Vai lá, que assim, uma última pergunta para o nosso querido Jota Júnior. Vai lá. Então, a gente fala tanto de posicionamento, a gente estava falando de posicionamento, mas às vezes não porque como, né, foi dito aí, o Caboclo disse com todas as letras, né? Faltou dizer isso. Bom, vocês vão jogar o campeonato, vai ter. Como é que vai, se vocês vai terminar o campeonato aí de vocês, eu não sei, mas vai ter.
Mas aí também não falta um pouco de posicionamento dos jogadores, que são o principal, digamos assim, o principal elemento, porque se os caras não entrarem em campo, não tem jogo. Mas peraí, vamos se unir aqui, vamos trabalhar, né, vamos mostrar aqui quem manda. O problema é que eu vejo, e já é de algum tempo, hein? Não é esse problema agora, não, que a gente está debatendo aqui. O problema que eu vejo já de algum tempo é que o sindicato dos atletas profissionais, em muitas oportunidades, ele até se manifesta, né? E ele bate firme na mesa, né? Não vamos jogar, vamos fazer greve, vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas a gente sente que o sindicato ele não tem essa autoridade toda sobre os atletas profissionais, né? Porque ele vai esbarrar e ele esbarra aí em inúmeros obstáculos, né? Inúmeros obstáculos. Porque se de repente houver uma greve dos jogadores, uma greve dos atletas profissionais, não é só o fato de não entrar em campo, né? Imagine como é que os clubes vão reagir diante disso. Imagine a reação dos clubes. Verdade. Imagine a reação dos patrocinadores, daqueles que bancam o campeonato, daqueles que bancam os clubes, né? Então, um protesto para valer, eu acho até que seria muito justo e teria toda a cobertura, né, de razões e de ponderações, mas esbarra numa coisa muito mais complicada e vital, que é o aspecto financeiro, que é o aspecto comercial, né? E outra coisa também, uma certa divisão que a gente sente no próprio meio dos atletas profissionais, né? Então, se o sindicato disser o seguinte, pessoal, domingo não tem rodada, nós não vamos entrar em campo, né? Não vai ser uma voz a comandar a todos e ninguém vai entrar em campo. Sempre haverá um grupo, uma corrente que não vai concordar com o sindicato e que vai querer furar a greve. Sabe, é complicado, é um problema realmente muito complicado. Mas você colocou bem, os donos do espetáculo, os astros do espetáculo, né, na verdade, poderiam, sim, em conjunto, num bloco só, tomar uma decisão que talvez modificasse o quadro que se apresenta, né? Jota Júnior, uma última pergunta minha, essa sobre os quatro grandes, né, de São Paulo, que inclusive toda semana, né, toda quinta-feira, como tem o programa nos acréscimos, a gente comenta sobre os quatro grandes de São Paulo, né? O que você tem a falar, assim, digamos, sobre o Corinthians que está no fundo do poço sem dinheiro e o Mancini está tirando água de leite de pedra do time. O São Paulo também que está quebrado, está devendo dinheiro para o Daniel Alves, está contratando jogador, né, inclusive da Europa, Miranda e tudo mais. O Palmeiras que tem esse baita elenco, mas assim, vai até bem nos campeonatos, só que chegou no Mundial amarelou. E o Santos que tem a base, tem que se virar com a base porque não tem dinheiro. Qual a sua opinião sobre os quatro, Jota? Bom, eu diria que tudo isso é até muito simples da gente resumir, né? Má administração. E a gente não pode nem, no caso do Palmeiras, né, que dos quatro grandes de São Paulo, o Palmeiras é o que está em uma situação mais confortável, mas não vamos esquecer que o Palmeiras Clube, Sociedade Esportiva Palmeiras, também não anda bem das pernas no seu aspecto financeiro, né? O que ele tem é uma patrocinadora master, Tia Leila, né? a dona Leila, que já está bancando há muito tempo o futebol do Palmeiras, né? Então, se a gente analisar de uma maneira bem simples mesmo, todos eles estão numa situação complicada, financeiramente, economicamente, né?
Então, o que é isso? Quando a coisa financeiramente, economicamente está muito complicada nas empresas, né? Claro que não dá para colocar como regra geral. Não, claro que não. Mas no futebol é má administração. É não fazer aquela continha básica que nós fazemos em casa. Recebe tanto, paga tanto, se der vermelho, tem que mudar, tem que mexer. Tem que economizar, tem que cortar isso, cortar aquilo, cortar aquilo. No futebol, a gente nunca tem disso, né? Principalmente nos grandes clubes. Né? Veja você que clubes que estão em situação financeira horrível continuam fazendo grandes contratações, continuam contratando aquele negócio, né? Ganha 50 e gasta 100. Exato. Continuam contratando a peso de ouro. E um ouro que passa muito longe, né, da tesouraria do clube. Né? Pois é. Então, eu vejo como má administração, muitas vezes irresponsabilidade, muitas vezes vaidade dos dirigentes. Eu, como presidente do clube, eu contratei este jogador e tal, assim, assim. Ok, contratou, mas daqui a pouco você vai embora, presidente, você, diretor, vai embora e a dívida fica para o clube. Isso não é justo, não é honesto um negócio desse, né? Porque a dívida fica para o clube. Não é o diretor que leva com ele a dívida de ter contratado um jogador de 200 milhões, sei lá o quê, e de saber que não vai poder pagar, né? Então, André, eu acho que é irresponsabilidade, má administração e não ter compromisso com aquilo, né? Com aquele buraco que cavou e que deixou para o clube. Sim, é verdade. Bom, Cafinha, você quer fazer algum agradecimento ao nosso querido J. Júnior pela presença dele hoje? Não, cara, agradecer imensamente, porque foi uma entrevista, achei maravilhosa, bastante esclarecedora, bastante, né? Acho que deu para aprender bastante, realmente. Pô, Jota, vou continuar acompanhando, né? Aí o Jota tá meio afastado agora, questão da pandemia, mas em breve, se Deus quiser, vai voltar aí, vai narrar os jogos do meu Corinthians, né? Que, né? Pô, Jota quando narra jogo do Corinthians, dá sorte. É demais, dá muita sorte, viu? Pelo menos quando eu vejo, o Corinthians sempre tá vencendo, né? Então, espero que você volte logo, viu, Jota? Porque estamos precisando, porque tá complicado o Corinthians ali. Muito obrigado, viu, corintiano? Muito obrigado. Agora, semana que vem, eu vou tomar a segunda dose da vacina, né? Ah, que maravilha. Daqui uma semana, né? Quinta-feira que vem, vou tomar a segunda dose e depois, por recomendação, né, dos médicos, a gente vai esperar mais 3 semanas para poder ser liberado para voltar ao trabalho, entendeu? Sim. Então, acredito que primeira quinzena de maio nós já deveremos estar voltando à atividade depois de 13 meses afastado. Não é brincadeira, não. Não. Amém, Jota. Amém. Que você volte com força máxima, pelo amor de Deus. O futebol brasileiro, o esporte brasileiro, precisa muito de narradores como você, Jota. Muito obrigado, viu, André? Muito obrigado mesmo, de verdade. Ô, Jota, rapidinho, cara, e como é que você, pô, você tá meio longe, assim, de fazer o que você gosta, quer narrar, e como é que faz, assim, pra passar o tempo, né? Você foi pro futebol em 13 meses, dá um ano e meio, pô. Como é que faz assim para passar o tempo? Pois é, cara. Eu já fiz tanta coisa e já tentei fazer tanta coisa para passar o tempo, e tenho feito, evidentemente. Uma das coisas que me gratificam muito, sabe, foram as lives, como a gente está fazendo agora. Isso ajudou muito para que a gente mantivesse esse contato, né, com todos vocês. Sim. E eu passei a prestar atenção em coisas que eu não estava prestando atenção, sabe? Família, natureza, sabe? Coisas que estavam na nossa cara, no nosso nariz, e a gente... Estava nem aí, né? Não dava a mínima, não estava nem aí. Isso me ajudou muito e me enriqueceu muito, né, interiormente nessa pandemia, entendeu? Então,
E outra coisa, né? A gente olhar o mundo com um pouco mais de empatia, de Sim, sim. compaixão, O que e mais precisa e ver ninguém e faz, né? sentir que nós estamos vivendo um momento realmente muito delicado, né? Que não dá para Verdade. brincar numa situação dessa com a situação, né? É evidente que a gente tem que fazer um esforço máximo para continuar alegre, sorrindo, porque isso ajuda muito até na nossa imunidade, né? A gente sabe Sim, disso, não é verdade? Mas não dá para desligar tudo, internet, rádio, televisão, e viver num outro mundo. é Claro que verdade. não dá, né? Enfim, estou ainda tentando driblar a pandemia. Tá certo. J. Júnior, como eu já te disse anteriormente, muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela é, sua colaboração para o nosso canal. Muito obrigado mesmo por você ter aceitado esse convite que eu, na hora, quando você aceitou, eu tive um infarto aqui no meu sofá. Sério, meu. Eu quase infartei aqui. Até mandei pro Kessinha aí, pro Victor. Tivemos. Eu Queremos quase você infartei. vivo, André. Eu juro que eu quase infartei, que eu transpirava de emoção mesmo, de você ter aceitado o nosso convite. E muito obrigado mesmo por essa entrevista grandiosa mesmo. Tem muita gente que está assistindo o nosso canal, tenho certeza. Eu vou te mandar o link para você também compartilhar com seus amigos, com o pessoal todo que você quiser, tá? E muito obrigado e continue sempre nos acompanhando também no nosso programa Nos Acréscimos também. Tá bom, Jota? Agradeço mais uma vez, viu? Desejo realmente cada vez mais sucesso para vocês aí nos acréscimos. Obrigado. Gostei muito do papo, gostei muito da nossa resenha, né? E que vocês todos aí estejam sempre trabalhando com a responsabilidade do nosso papel, né? A responsabilidade de nós, comunicadores. Nós temos responsabilidade, a despeito do que algumas pessoas pensam, né? Que não, jornalismo não sei o quê. Não. Quem é jornalista mesmo sabe do peso que tem nos ombros e da Exatamente. responsabilidade que tem em cada participação, em cada texto que você escrever, em cada. Enfim, nós temos uma grande responsabilidade. E eu percebo Sim. que vocês são muito responsáveis, e mais uma vez Sim. eu reforço, né? Muito sucesso e muita saúde para todos vocês. E obrigado a quem nos acompanhou também. Obrigado, Jota. Grande J. Júnior, do Sport TV e canais Premier. Muito obrigado mesmo pela sua entrevista, por ter cedido 1h15 quase do seu tempinho, do seu grande tempo aí que você tem, tá? Foi um prazer. Prazer é nosso mesmo. Obrigado a todos que estão nos assistindo no programa Nos Acréscimos. Quinta-feira que vem estamos de volta no mesmo horário, às 21 horas. E até mais. Muito obrigado. Um abraço a todos. Boa semana e boa Páscoa. E não deixem de usar a máscara quando sair na rua e não frequente baladas. Um abraço a todos. Tchau, tchau.